Meus amigos queridos, desejo a você um ótimo dia na alegria e na paz do Senhor. Estamos começando mais uma jornada, é dia 4 de agosto, primeira sexta-feira do mês. Hoje, de um modo muito particular, celebramos São João Maria Vianney, padroeiro dos padres, modelo de sacerdócio, de discípulo de Jesus, que na sua simplicidade, como Jesus, acolhia, confessava, santificava o povo, que foi perseverante e que, por causa da sua simplicidade e perseverança, converteu muitos corações ao grande projeto que é o Reino dos Céus. Muito obrigado, seja muito bem-vindo a este nosso momento de oração e de reflexão. Nós hoje concluímos o capítulo 13 de São Mateus. Ontem terminávamos o terceiro livrinho do Evangelho e com essa última partezinha do capítulo 13, os versículos 54 e 58, iniciamos o quarto livrinho, assim chamado na organização do Evangelho de Mateus. E neste trecho começam as incompreensões. Se Jesus havia pregado, anunciado o reino, agora começam as incompreensões, começam os escândalos. O texto diz que depois dele ter falado em parábolas, terminado sua pregação, ele volta para sua terra e ensina na sinagoga. E começa uma mistura de admiração, porque as pessoas conheciam Jesus, ele ficou muitos anos, ele ficou dos 12 aos 30 anos lá em Nazaré. Ele era uma pessoa como qualquer outra pessoa, que na sua intensidade de humanidade que revelava a sua natureza divina. Mas as pessoas, era tão humano que as pessoas nem se davam conta que era o próprio Deus que estava no meio deles, que está entre nós. E eles, por estarem, entre aspas, acostumados com a presença de Jesus, até eles citam, esse aqui não é o filho do carpinteiro, sua mãe não é Maria. Então conheciam a família de Jesus, também fala naquela dimensão do clã, dos seus irmãos, os parentes de Jesus, o Tiago, o José, o Simão, o Judas, e eles falam também das irmãs, e por causa disso, eles não conseguem compreender de onde é que vem toda essa sabedoria. A simplicidade de Jesus, a humildade de Jesus, a sua origem pobre, simples, trabalhadora, humilde, faz com que as pessoas com aquela mentalidade triunfalista, grandiosa, de um Deus que faz espetáculo, que faz grandes coisas, ficam esperando essas grandes coisas e esquecem que Deus está nas pequenas coisas, como ouvimos no discurso das parábolas, é nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, no cotidiano de cada momento. Então, eles ficam escandalizados. Eles não conseguem compreender. Escandalizado aqui, mais do que algo feio, algo horrível, algo que tira a nossa paz, eles ficam deste modo porque não entenderam o mistério da encarnação. Deus que assumiu nossa condição, assumiu tudo, menos a nossa condição de pecadores. Mas se fez pecador, se fez pecado, como diz Paulo, para nos salvar. Morreu na cruz, não é mesmo? Então, Jesus vai dizer diante dessa admiração e desse escandalizar-se, ele vai dizer, um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua própria família. Profeta, vamos lembrar, que é aquele que fala em nome de Deus, que apresenta o projeto de Deus. Jesus apresentou o projeto do reino, que propõe a conversão, que propõe o engajamento nas condições
que o Senhor apresenta, ele faz voltar à essência da lei, que é o amor, e apresenta não como imposição, mas como proposta. Proposta que nós podemos aderir ou não. E por causa dessa primeira rejeição, porque começou com os da sua cidade, ele vai dizer, o texto vai dizer que Jesus não fez muitos milagres ali, porque eles não tinham fé. A fé é condição para percebermos a ação de Deus. Mas nós devemos reeducar o nosso olhar e o nosso coração, queridos amigos, queridas amigas, para perceber a ação de Deus em tudo. Porque se estamos respirando, se estamos vivos, se ao nosso redor existe esta beleza do universo criado, é porque o sustento é a força divina. Ele é a nossa força e a nossa segurança. E a nossa fé, mais do que ritos, palavras decoradas, é um jeito de viver. Por isso é muito importante nós nos perguntarmos, será que nós estamos realmente acolhendo Jesus ou estamos nos escandalizando? Nós até admiramos, mas quando ele nos chama à conversão, nós renegamos. Como é que está a nossa sensibilidade para perceber que Jesus continua presente nos nossos irmãos e irmãs? Lá no finalzinho do Evangelho de Mateus, ele vai dizer: eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede e você me deu de beber. Eu estava doente e preso e você foi me visitar. Então, a presença dele se prolonga não somente por excelência na Eucaristia, na palavra, na comunidade reunida, nos ministros ordenados, na assembleia que celebra, mas, e de modo muito especial, na presença dos irmãos e dos irmãos sofredores. Para isso, nós precisamos ter fé. Senão, nós vamos continuar achando adjetivos, vamos continuar colocando muitas máscaras, muitas imagens naqueles que para nós são o rosto de Cristo, muitas vezes ainda crucificado. Meus amigos, a palavra é um convite à conversão. Vamos escutar, não vamos ficar procurando grandes acontecimentos, grandes milagres, grandes. Não, Deus não é disso. O nosso Deus é o Deus da simplicidade. É o Deus amigo que nos segura pela mão, que nos pega no colo, que nos abraça. É Jesus, o rosto humano de Deus, o rosto divino do Senhor. É Ele que nos leva sempre ao Pai. Vamos acolhê-lo, sem escândalo. Vamos acolhê-lo porque nós somos chamados, como discípulos do Reino, a acolher o Mestre Jesus Salvador. Que alegria poder ter feito esse momento de partilha contigo. Se você achar que possa, que deva, mande para alguém esse conteúdo, compartilhe nos seus grupos. Muito obrigado pelos comentários, muito obrigado pela sintonia, por você dedicar esse tempinho, 8, 10 minutos todo dia, para estarmos em sintonia. Somos uma grande rede que tem a palavra de Deus como motivo de unidade, de comunhão. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já ia esquecendo, tem gente que chegou há pouco no nosso canal. Seja muito bem-vindo. Esse canal é nosso. Aqui formamos uma grande família de apaixonados pela palavra de Deus. Até amanhã, se assim o bom Deus nos permitir. Tchau, tchau.